Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a da Estrada de Ferro de Baturité. E olha, essa não é uma história comum de progresso, não. Ela nasceu do desespero, de uma crise gigantesca. É um daqueles casos que mostram como a necessidade, a urgência, pode redesenhar um lugar inteiro de um jeito impressionante. E essa é a grande questão que guia a nossa conversa hoje, sabe? Como é que um desastre natural, uma tragédia, pode virar o estopim para um avanço tão monumental? Porque a história dessa ferrovia, ela vai muito além de trilho e de aço. É uma história sobre gente, sobre sobrevivência, sobre a luta para encontrar uma saída para um sofrimento que parecia não ter mais fim. Para a gente entender essa jornada, vamos dividir ela em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver qual era o problema, a necessidade. Depois, como a solução de ASO foi construída. Em seguida, o impacto gigantesco que ela teve. E, por fim, o que restou disso tudo, o legado que ela deixou. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa se transportar no tempo. Imagina o Ceará lá no século XIX. Um lugar de contrastes absurdos. De um lado, uma terra cheia de promessas, de riqueza. Do outro, uma natureza que vivia testando os limites de todo mundo. Era uma dualidade que, sinceramente, impressiona. Pensa só, de um lado você tem as serras, né? Terras super férteis, perfeitas para plantar café, algodão, um potencial enorme. Mas aí, do outro lado, o que tinha? Um isolamento geográfico terrível do litoral, do porto. E o pior de tudo, o fantasma das secas. Secas cíclicas, catastróficas, que pegavam toda aquela promessa e transformavam em puro desespero. E esse desespero, ele teve um nome e uma data, a Grande Seca. A escala da tragédia é difícil até de colocar em palavras. A gente está falando de uma estimativa de 100 mil vidas perdidas. 100 mil. Isso já não era mais uma questão de economia, de lavoura. Era uma catástrofe humanitária. E uma crise desse tamanho pedia uma solução radical. Foi aí que a ideia de uma ferrovia mudou de patamar. Deixou de ser um sonho de progresso, um luxo e virou uma questão de sobrevivência. Era o único jeito de furar aquele isolamento, de fazer o socorro chegar e, claro, de escoar a produção quando o tempo era bom. Era, sem exagero, a única esperança de um futuro diferente. Ok, então o cenário de urgência está montado. Agora, como é que se constrói uma linha de vida dessas, feita de aço no meio do nada? Foi um desafio, nossa, gigantesco, tanto de engenharia quanto de esforço humano mesmo. O projeto, batizado de Estrada de Ferro de Baturité, tinha um objetivo muito claro. Era criar uma artéria, sabe? Um caminho de ferro confiável que pegasse toda a riqueza agrícola lá do interior, da serra, e levasse até o porto de Fortaleza. Era conectar o sertão com o mundo. Mas olha, isso não aconteceu da noite pro dia, não. Foi um trabalho de formiguinha, um avanço lento, década após década, com os trilhos rasgando o sertão. E aí tem um ano que é chave nisso tudo. 1882. Foi quando o trem finalmente venceu o grande desafio, que era subir a serra e chegou em Baturité. Foi uma vitória. E a engenharia, para fazer isso acontecer, foi espetacular. Tiveram que vencer subidas super íngremes, importar tudo, até os trilhos que vinham lá da Bélgica. Construir túneis, viadutos, uma obra complexa. Mas o mais impressionante, e talvez a maior ironia dessa história toda, é quem construiu a ferrovia. A mão de obra era em grande parte dos próprios retirantes. Pessoas que fugiam da seca, construindo com as próprias mãos a linha de trem que no futuro poderia ser a salvação de suas famílias. Bom, a ferrovia ficou pronta e começou a operar. E aí, o impacto foi simplesmente revolucionário, foi imediato. Agora a gente vai ver como que esses trilhos de aço viraram de fato o grande motor que empurrou toda uma região para frente. Economicamente, a coisa foi da água para o vinho. Pensa no antes. A produção ficava ali presa nos mercadinhos locais. Agora é o depois. Com a ferrovia, o Ceará começou a exportar café, algodão, em volumes que nunca tinham sido vistos. A economia local se conectou com o mercado mundial e isso, claro, gerou uma riqueza que a região jamais tinha experimentado. E não foi só no bolso que a mudança aconteceu. A ferrovia literalmente redesenhou o mapa do Ceará. Onde o trem parava, a vida acontecia. Cidades inteiras como Baturité, Guaramiranga, cresceram e floresceram no entorno das estações. Elas viraram os novos corações urbanos, os centros do comércio. A própria paisagem mudou. De repente, no meio do sertão,
Surgiam aquelas estações com uma arquitetura meio inglesa, sabe? Elas viraram os pontos de encontro. E é importante entender isso. O trem não levava só mercadoria. Ele levava notícias, levava cartas, levava ideias novas. Trazia uma sensação de conexão com o resto do Brasil que antes não existia. Pois é, mas toda a Era de Ouro, um dia, chega ao fim, e com a ferrovia não foi diferente. Agora, na nossa última parte, a gente vai ver como esse gigante de aço começou a perder força e como ele renasceu, de um jeito diferente, como um guardião da memória e da cultura. Se a gente pudesse ouvir aquela época, com certeza o som que definiria tudo seria o apito do trem. Não era só um barulho, sabe? Era a trilha sonora da vida acontecendo. Era o som do comércio, da chegada, da partida. Era o coração da província pulsando. Até que, lá por meados do século XX, um outro som começou a tomar conta de tudo: o ronco dos motores nas estradas de asfalto. Os caminhões, os carros, eles eram mais flexíveis, e aos poucos o barulho dos motores foi abafando o apito do trem. A ferrovia, que era a rainha, começou a perder seu trono econômico. E aí a gente vê uma transformação completa, em etapas. Aquilo que nasceu como uma artéria econômica vital, com o tempo foi sendo deixado de lado, abandonado. Até que, felizmente, as pessoas redescobriram seu valor, mas agora como um patrimônio histórico. E a ferrovia encontrou um novo propósito: o turismo. É isso. Hoje, a carga é outra. Dentro dos vagões não tem mais café, não tem mais algodão. O que eles carregam agora é memória, é história, é identidade de todo um povo que foi moldado a ferro e a vapor. Então, qual é o papel dela hoje? Bom, são vários. Ela atrai turistas, claro, ela é fonte de estudo para historiadores, é um símbolo cultural fortíssimo e, talvez o mais importante, é um pedaço da identidade do povo de lá. A importância mudou de cara, mas de jeito nenhum ela diminuiu. E o grande exemplo disso tudo é a estação de Baturité. Lembra? Aquele prédio icônico de 1882 que foi o símbolo da conquista da Serra? Pois é, hoje ele é um museu. Virou um guardião da própria história, garantindo que essa saga incrível jamais seja esquecida. E tudo isso leva a gente a pensar, né? A estrada de ferro de Baturité foi a resposta que eles encontraram para uma crise gigantesca lá no século XIX. Agora, olhando para os nossos desafios de hoje, quais são as nossas linhas vitais? O que é que a gente está construindo agora, seja de concreto ou digital, que vai definir o nosso futuro? E a pergunta que fica é, daqui a 100 anos, que história essas nossas obras vão contar sobre a gente?